Havia um homem simples, chamado Marcelo, que morava no interior. Com 53 anos e pai de 3 filhos já adultos, ele era conhecido pela sua fé persistente. Trabalhava como marceneiro, e entre cortes de madeira e cheiro de verniz, ele mantinha uma vida de oração constante. Todos os dias, antes do sol nascer, ele se ajoelhava no pequeno espaço entre a cozinha e a sala, com o mesmo caderno já envelhecido, cheio de pedidos e gratidões anotados à mão. Mas algo vinha perturbando Marcelo. Ele orava, clamava, chorava, mas parecia que suas orações batiam no teto e voltavam. Um silêncio estranho parecia pairar entre ele e Deus. Foi então que, numa tarde nublada de domingo, durante uma pregação numa rádio comunitária, Marcelo ouviu algo que o fez congelar. Muitas vezes não é Deus que está em silêncio. São nossos hábitos que fazem barulho demais para ouvirmos sua resposta. Aquela frase entrou como um trovão em seu coração, e foi a partir dali que ele iniciou uma jornada de descoberta, não apenas espiritual, mas transformadora. Neste vídeo, você vai caminhar comigo por essa mesma trilha que Marcelo percorreu. Não falaremos de pecados visíveis, escandalosos, nem de grandes tropeços morais. Vamos explorar algo mais sutil, os hábitos aparentemente inocentes, que agem como sabotadores silenciosos da nossa intimidade com Deus. Coisas pequenas que se tornam barreiras gigantes. Não estamos falando de castigos divinos, mas de ruídos espirituais. E, talvez como Marcelo, você perceba que também está cercado por eles. O primeiro desses hábitos é a pressa espiritual. Sim, aquele costume moderno de querer tudo para ontem. Marcelo acordava cedo, mas nos últimos meses vinha usando um aplicativo de devocional que prometia Oracal Expressa, em menos de 2 minutos. Perfeito para quem tem a agenda cheia, dizia o anúncio. Mas a verdade é que ele mal prestava atenção nas palavras. Orar havia se tornado uma tarefa, como escovar os dentes ou conferir as mensagens do celular. A intimidade deu lugar à eficiência. Só que Deus não se relaciona com cronogramas. Ele se entrega em profundidade. Quando transformamos nossa conversa com o Pai em algo apressado e automático, não é Ele quem se afasta. Somos nós que criamos uma distância, como quem liga para alguém importante e, enquanto fala, checa o feed do Instagram. O segundo hábito é a distração disfarçada de espiritualidade. Parece estranho, mas é mais comum do que se imagina. Marcelo adorava colocar louvores enquanto limpava a casa, dirigia ou fazia almoço. Nada errado com isso, é claro. Mas isso se tornou o substituto do silêncio com Deus. Ele dizia: "Não tenho tempo de orar, mas pelo menos fico ouvindo música cristã." A música virou muleta. E assim, sem perceber, Marcelo deixou de ouvir o Senhor, trocando a voz direta pelo ruído constante de melodias. Deus não compete com o som alto das nossas desculpas. No próximo bloco continuaremos explorando mais hábitos silenciosos que afastam o coração do propósito. Alguns deles talvez você nem suspeite. E acredite, ao reconhecer e corrigir esses caminhos, algo vai se mover em sua vida. E esse movimento será interno antes de ser externo. Não estamos aqui para apontar dedos, mas para acender luzes. Marcelo continuava sua jornada silenciosa, agora atento aos sinais. Depois de identificar que sua oração estava presa no ciclo da pressa e abafada pela distração fantasiada de espiritualidade, ele começou a observar outros pontos em sua rotina espiritual. E foi aí que um terceiro hábito, ainda mais sorrateiro, se revelou: a oração sem expectativa. Veja, muitas pessoas oram porque sabem que devem orar. Orar virou um ritual, uma obrigação cristã. Marcelo se ajoelhava, dizia suas palavras, pedia por saúde, pela família, pela paz no mundo, mas no fundo, ele já não esperava mais nada daquilo. Era como enviar cartas sem remetente, como deixar recados em uma caixa postal que ninguém ouve. Isso acontece quando oramos apenas por costume, mas não mais com fé.
A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz, mas essa eficácia está ligada à fé que a acompanha. Quando a alma já não crê na possibilidade da resposta, a oração deixa de ser uma ponte e vira apenas um eco. O quarto hábito é a mágoa escondida. Marcelo nunca se considerou uma pessoa rancorosa, mas havia um antigo sócio de um tempo em que ele tentou abrir uma pequena loja de móveis planejados que o havia passado para trás, sumido com o investimento e deixado dívidas em seu nome. Isso aconteceu há 9 anos. Marcelo dizia que havia perdoado. No entanto, sempre que o nome daquele homem era mencionado, algo doía em seu peito. Mágoa mal resolvida age como ferrugem no coração. Ela compromete a sinceridade da oração. Jesus foi claro: se trouxer sua oferta ao altar e lembrar que tem algo contra alguém, deixe a oferta. Reconcilie-se primeiro. Mágoa é um peso que impede a leveza da resposta de Deus. O quinto hábito talvez seja o mais difícil de identificar: a autossuficiência disfarçada de maturidade. À medida que envelhecemos na fé, corremos o risco de acreditar que já sabemos orar, já entendemos como Deus age, já temos o roteiro da fé decorado. Marcelo estava nesse ponto. Ele já havia passado por lutas, superado crises, recebido respostas, mas agora achava que podia caminhar sozinho, mesmo sem perceber. Sua oração era cheia de frases feitas, versículos citados de forma mecânica e conselhos para si mesmo. Ele falava muito, mas ouvia pouco. A maturidade espiritual verdadeira nos torna mais dependentes de Deus, não menos. Chegamos aqui, e talvez você tenha se identificado com um ou mais desses hábitos. Não se culpe. Isso não é sobre culpa, é sobre despertar. O objetivo não é dizer que você está errado, mas mostrar que existe mais. Existe mais profundidade, existe mais escuta, existe mais presença. E essa presença não é sobre quantidade de palavras, mas sobre sinceridade, entrega e atenção. Agora, se você chegou até aqui, eu quero te pedir algo diferente. Não é só para clicar num botão, mas para fazer parte de algo que estamos construindo juntos. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos e seu coração, inscreva-se no canal. Não apenas como alguém que assiste, mas como quem caminha junto. E mais, deixe nos comentários algo que você percebeu em si mesmo ao ouvir até aqui. Que hábito você identificou? Você já viveu um momento em que parecia que Deus estava em silêncio? Compartilhe com a gente, porque esse espaço é também uma comunidade de fé, de vulnerabilidade e de reconstrução. Marcelo passou a revisar sua própria vida como quem limpa uma casa antes de uma visita importante. Não que Deus exigisse perfeição para se fazer presente, mas ele entendeu que o coração precisava estar desobstruído para escutar. Ao identificar seus hábitos nocivos, Marcelo percebeu uma outra armadilha sutil: o cansaço espiritual, mal diagnosticado. Não era o cansaço físico comum, daquele que vem após um dia de trabalho pesado. Era algo diferente, profundo, como se sua alma estivesse esgotada sem motivo aparente. Ele ainda participava da igreja, lia um versículo por dia, fazia orações antes de dormir, mas se sentia vazio, como se estivesse andando em areia movediça. Ao conversar com um velho amigo de juventude, que hoje era apicultor em uma cidade próxima, ouviu uma frase que pareceu sair de um provérbio escondido: a alma também precisa descansar em Deus, não apenas trabalhar para Ele. Marcelo entendeu que havia trocado intimidade por atividade. Fazia muitas coisas em nome de Deus, mas poucas com Deus. Esse tipo de esgotamento é muito comum entre pessoas que têm uma fé ativa, mas não alimentada. É como querer acender uma fogueira com lenha molhada. Você força, insiste, usa fósforos e papel, mas a chama não pega. Por isso, neste momento, precisamos falar sobre o ativismo religioso disfarçado de fé viva. Esse é o sexto hábito que bloqueia a eficácia das orações. Quando fazemos da fé uma lista de tarefas, esquecemos que o relacionamento com Deus
é, antes de tudo, uma conexão pessoal. Marcelo era ativo na comunidade, ajudava em eventos, contribuía com doações e era sempre voluntário quando precisava, mas seu coração estava vazio. Ele fazia tudo esperando que Deus se manifestasse por meio disso, como se o ativismo fosse um atalho para bênçãos. Mas o Senhor não se impressiona com atividades mecânicas. Ele quer o coração, não a agenda lotada. E aqui vale uma pausa para você pensar. Será que você está tentando comprar a atenção de Deus com quantidade de ações, esquecendo da qualidade da relação? Essa pergunta doeu em Marcelo. Ele se deu conta de que, por trás de toda aquela generosidade, havia um medo de ser esquecido. Como se ele precisasse provar o tempo todo que era digno de ser ouvido. A oração nesse ponto deixava de ser confiança e passava a ser tentativa de barganha. Mas Deus não funciona por mérito humano. Ele responde à fé simples, como a de uma criança que confia sem precisar entender tudo. Essa simplicidade, que parece tão distante no mundo adulto, é o que restaura o coração cansado. Marcelo, então, decidiu parar por um tempo suas atividades externas. Não por rebeldia, mas por necessidade. Começou a caminhar sozinho pelas trilhas ao redor de sua cidade, apenas orando em silêncio, sem pedidos, sem listas, apenas presença. Foi ali, entre o canto dos pássaros e o cheiro do mato molhado, que ele voltou a sentir algo que há muito havia perdido: paz. E essa paz, meu amigo, minha amiga, é um sinal claro de que a conexão está sendo restaurada. A oração começa a frutificar quando é regada com descanso, sinceridade e escuta. Você não precisa fazer muito barulho para ser ouvido por Deus. Às vezes, é no silêncio mais profundo que ele fala mais alto. Ao se permitir um período de silêncio e reconexão com a simplicidade, Marcelo começou a perceber algo ainda mais profundo que os hábitos exteriores: o ruído interno. Às vezes, o maior inimigo da oração não está nas distrações ao redor, mas no que acontece dentro de nós. É como tentar sintonizar uma estação de rádio, mas o som fica abafado por interferências que nem percebemos conscientemente. E é aí que encontramos o 7º hábito que bloqueia a oração: a autocrítica severa, que abafa a identidade de filho. Marcelo, desde muito jovem, sempre foi muito exigente consigo mesmo. Filho de uma professora de história e de um marceneiro, rígido, cresceu com a ideia de que falhar era sinônimo de fraqueza. Levou isso para a vida espiritual. Se não conseguia acordar às 5 da manhã para orar, se não lia 2 capítulos inteiros da Bíblia, se ficava sem jejuar um dia da semana, ele se sentia um fracasso espiritual. E isso, com o tempo, o fez acreditar que não era digno de ser ouvido por Deus. Esse tipo de pensamento é uma armadilha. Ele disfarça a escravidão como disciplina. E quando a oração nasce de um lugar de culpa, ela já chega pesada, sem leveza, sem verdade. A Bíblia diz que não recebemos espírito de escravidão, mas de adoção. Somos filhos, não empregados. Marcelo precisou reaprender isso. Precisou se lembrar de que Deus o escutava, não por sua performance religiosa, mas porque ele o amava. Simples assim. O amor que nos adota é o mesmo que nos ouve, mesmo quando não temos as palavras certas. O 8º hábito, revelado em um dia inesperado, enquanto Marcelo estava sentado em um banco de praça, observando uma mãe brincando com seu filho pequeno, foi a falta de gratidão prática. Ele orava, sim, pedia muitas coisas, mas raramente agradecia com profundidade. Suas orações eram repletas de listas de necessidades, mas vazias de celebrações pelas conquistas já recebidas. Aquela cena da mãe com o filho o fez lembrar de quantas vezes Deus o havia sustentado em momentos difíceis, como quando sua esposa teve complicações no parto e saiu ilesa, ou quando sua loja, mesmo em tempos difíceis, conseguiu manter os funcionários com salários em dia, e como ele quase nunca parava para agradecer por essas coisas.
A gratidão verdadeira transforma a oração em uma celebração, não apenas em um pedido. Quando somos gratos, a presença de Deus se torna mais perceptível. Não porque Ele muda, mas porque nossos olhos se abrem. Marcelo passou a listar todas as noites 3 coisas pelas quais era grato naquele dia. E sua oração mudou. Ela começou a ter mais riso do que choro, mais memória do que medo. Essas mudanças internas, ainda que lentas, começaram a fazer diferença. Marcelo não virou um homem místico de um dia para o outro. Continuava com seus problemas, suas contas, para pagar suas dúvidas. Mas havia algo novo, uma certeza silenciosa de que estava sendo ouvido. E essa certeza não veio de uma resposta imediata, mas da paz de quem sabe que foi escutado. E você? Já se pegou orando com mais medo do que fé? Já percebeu quantas vezes fala com Deus como se fosse um estranho exigente e não um pai presente? Já agradeceu hoje, não com pressa, mas com detalhe? Deixe isso nos comentários. Quero te convidar a compartilhar um motivo de gratidão aqui nos comentários. Pode ser pequeno, um sorriso que recebeu, uma oração que foi atendida, ou apenas o fato de estar aqui agora, buscando ouvir mais de Deus. Se tudo isso está tocando seu coração de alguma forma, se essa conversa está iluminando pontos que talvez estivessem escondidos em você, então se inscreva aqui no canal. Mas se inscreva como quem entra em uma casa familiar. Aqui a gente fala com verdade, com respeito, com desejo de crescer junto. Deixe seu amém nos comentários se algo te tocou. Não como fórmula, mas como testemunho. Esse espaço também é seu. Na caminhada de retorno à profundidade da oração, Marcelo se deparou com uma verdade que arde mais do que conforta. Nem sempre estamos prontos para admitir que não estamos bem com Deus. O 9º hábito que bloqueia nossas orações é o mais sutil de todos: o orgulho espiritual. Marcelo não se achava orgulhoso. Nunca se exaltava nas conversas. Não falava alto, nem se achava melhor do que os outros. Mas havia em seu coração um tipo de vaidade mais perigosa, a que nasce da comparação silenciosa. Ele se sentia mais avançado na fé do que outros. Irmãos, especialmente aqueles que pareciam frágeis demais, ou ainda tropeçavam em pecados que ele já havia vencido. Essa superioridade oculta fazia com que, mesmo sem perceber, ele se colocasse numa posição de quem já sabe orar. Já entendeu tudo, já não precisa de correção. O orgulho espiritual não grita, ele sussurra. E seu maior veneno é nos convencer de que não precisamos mais aprender. Quando isso acontece, as orações perdem profundidade. Tornam-se genéricas, vazias, repetidas. É como se você lesse o mesmo bilhete para uma pessoa todos os dias, sem intenção, sem novidade. Deus, sendo Pai, deseja relacionamento genuíno, não frases decoradas. Um episódio específico despertou Marcelo para isso. Ele foi chamado para visitar um homem acamado, de apenas 34 anos, que estava lutando contra um câncer agressivo. Esse homem, chamado Rodrigo, era novo na fé. Havia se convertido há poucos meses depois de uma vida marcada por vícios e distanciamentos. Mas naquela cama, com um corpo enfraquecido, havia uma alma que queimava. Rodrigo orava com lágrimas, com entrega, com sede. Marcelo sentiu vergonha da própria frieza. Ele, que se achava maduro, se viu pequeno diante daquela fé tão recente, mas tão autêntica. Ali ele entendeu. Não é o tempo de caminhada que define a profundidade de alguém com Deus, mas a humildade de quem sabe que depende dele em tudo. Esse encontro mexeu tanto com Marcelo que ele passou a fazer uma oração curta todas as manhãs, mas carregada de sinceridade. Senhor, não me deixe me tornar alguém que acredita que já sabe tudo sobre ti. Ensina-me como se eu fosse novo na fé. E essa oração transformou sua forma de ver o mundo. Ele passou a ouvir mais, julgar menos. Passou a se encantar de novo com os textos bíblicos que antes pareciam banais. Voltou a sentir o coração pulsar durante os louvores. Esse é o efeito da humildade verdadeira.
Ela restaura a sensibilidade espiritual. E uma oração sensível é sempre ouvida. Não porque Deus escolhe uns e rejeita outros, mas porque o coração quebrantado se alinha à frequência do céu. O orgulho, por outro lado, é como um ruído que embaralha essa sintonia. Enquanto nos achamos autossuficientes, nossas palavras sobem, mas não se elevam. Quando nos reconhecemos pequenos, nossas palavras se tornam asas. Marcelo também descobriu nesse processo o 10º hábito que impede a oração de fluir: a falta de reconciliação com o próximo. Ele carregava mágoas de um antigo sócio, com quem havia rompido anos antes durante uma crise financeira. Nunca mais se falaram. Mesmo dizendo que não tinha raiva, Marcelo evitava o assunto. Não conseguia orar por aquela pessoa. Até que um dia, durante uma pregação simples de um jovem pastor que havia sido professor de biologia antes de se converter, ouviu algo que o desconcertou. Você quer que Deus ouça suas orações, mas não suporta ouvir o nome de quem te feriu. Como pode exigir escuta se você não oferece perdão? Essa frase ficou ecoando como um martelo em sua consciência. Marcelo entendeu que estava pedindo para ser ouvido enquanto se recusava a ouvir. E ali, sem precisar de holofotes, ele tomou uma decisão: escrever uma carta, não para justificar, nem para acusar, apenas para pedir perdão. E fez isso. O sócio nunca respondeu, mas ao terminar de escrever e colocar aquela carta no correio, Marcelo sentiu como se uma pedra tivesse sido retirada de suas costas. Pela primeira vez em anos, ele chorou durante uma oração, mas não de dor, de alívio. À medida que o tempo passava, as camadas mais profundas da alma de Marcelo iam sendo descascadas, como quem limpa um vidro embaçado aos poucos, até ver o que há do outro lado. Foi então que, certa manhã, durante uma caminhada entre as árvores de um parque próximo à sua casa, ele teve uma percepção simples, mas devastadora. O tempo estava moldando sua vida, não Deus. E com isso, encontrou o 11º hábito que impede a oração: a pressa constante. A vida de Marcelo, como a de tantos outros, era uma sequência de compromissos, prazos, tarefas e metas. Mesmo em dias sem compromissos urgentes, sua mente estava acelerada, como se um alarme interno apitasse o tempo todo. Quando orava, sua mente corria para a próxima tarefa. E foi nesse ritmo que percebeu que suas orações se tornaram mais um item de checklist. Algo como: orar, ok, já fiz. Mas não havia profundidade. Era como comer sem saborear. O silêncio, que antes ele temia, agora parecia um luxo necessário. Ele decidiu então fazer um teste consigo mesmo. Desligar o celular por 2 horas todos os dias e ficar em silêncio, apenas ouvindo e falando com Deus. Sem planos, sem roteiro. Os primeiros dias foram difíceis. A inquietação parecia uma febre, mas, aos poucos, ele começou a sentir a alma desacelerando. E foi nesse ritmo novo, quase fora do compasso da sociedade, que ele começou a ouvir melhor. Oração não é sobre quanto tempo se fala, mas quão presente se está. E a pressa, mesmo que silenciosa, grita tão alto que impede de ouvir a voz de Deus. Esse mesmo tempo de silêncio trouxe à tona um outro hábito, o 12º, que ele nem imaginava carregar: a oração focada apenas em si mesmo. Marcelo percebeu que grande parte de suas conversas com Deus era centrada em suas dores, desejos, planos e problemas. Pouco ou quase nada ele orava pelos outros. Era como se Deus fosse um consultor particular, não um pai que cuida de uma família inteira. Isso o chocou. Foi nesse contexto que ele decidiu mudar. Passou a carregar no bolso uma pequena caderneta onde escrevia os nomes de pessoas pelas quais queria orar. Um vizinho que havia perdido o emprego, uma amiga que lutava contra a depressão, um casal de missionários que enviava notícias de uma vila esquecida. E todas as noites, ele abria a caderneta e dedicava alguns minutos apenas para interceder. Aquilo, mais do que qualquer outra coisa, trouxe leveza às suas orações.
Era como se, ao tirar os olhos de si, seu espírito respirasse melhor. A intercessão tem esse poder. Ela tira o foco da dor pessoal e nos insere na missão de consolar, amparar e sustentar o outro. É a oração mais próxima do coração de Jesus. E quanto mais Marcelo orava pelos outros, mais os seus próprios problemas perdiam o peso. Alguns ainda estavam lá, mas já não eram monstros. Eram apenas partes do caminho que Deus estava ensinando a enfrentar. Essas descobertas, todas feitas em silêncio, foram moldando Marcelo de um homem religioso para um homem íntimo de Deus. A transformação era discreta, mas evidente. Sua esposa começou a notar. Seus filhos perceberam. E até sua comunidade, aquela pequena igreja de madeira que ele frequentava desde jovem, passou a vê-lo como um conselheiro, alguém com quem se podia contar nos momentos de confusão. E ele nunca se apresentou assim. Mas, como dizia um velho pastor que ele admirava, quem anda com Deus não precisa anunciar isso. A presença fala por si. A essa altura, Marcelo sabia. A oração não era um ritual. Era uma respiração. Era um mergulho. Era um abraço. E cada obstáculo que ele superava, orgulho, pressa, mágoas, vaidade, egoísmo, era uma pedra tirada do caminho que o levava mais fundo nesse abraço. Com o passar dos meses, Marcelo já não era o mesmo. As pessoas o viam como alguém mais sereno, suas palavras tinham mais peso, sua presença mais paz. Mas, curiosamente, foi nesse ponto de maior conexão com Deus que ele enfrentou um novo e profundo desafio: o silêncio divino. A oração havia se tornado um espaço de conforto e presença, mas de repente parecia que Deus havia se calado. Nenhuma resposta, nenhum sinal, apenas silêncio. Foi então que ele descobriu o 13º hábito que bloqueia a oração: a impaciência com o tempo de Deus. Marcelo se pegava perguntando: será que fiz algo errado? Será que voltei a algum velho padrão sem perceber? Mas quanto mais tentava entender, mais o céu permanecia em silêncio. Até que num domingo cinzento, uma senhora muito simples chamada Antônia, que havia sido costureira por mais de 40 anos e era conhecida por suas orações fervorosas, se aproximou dele e disse: filho, às vezes o silêncio de Deus é a forma mais profunda de ensino. Ele se cala, não porque se afastou, mas porque está te ensinando a confiar sem garantias. Aquelas palavras ecoaram como bálsamo. Marcelo entendeu finalmente que oração não é sobre controlar respostas, mas sobre permanecer presente. Há momentos em que Deus fala, há momentos em que Deus age, e há momentos em que Deus apenas fica. E nesses momentos a fé amadurece. É como o relacionamento entre duas pessoas que se amam há muito tempo. Elas não precisam mais de palavras o tempo todo para saber que são amadas. Esse silêncio trouxe outro aprendizado. Orar não é buscar um resultado, mas se entregar ao relacionamento. Quando buscamos apenas soluções, nos frustramos com o tempo. Quando buscamos a presença, o tempo deixa de importar. Foi nesse contexto que Marcelo descobriu o 14º hábito que limita a oração: esperar por sentimentos intensos para orar. Ele percebia que, nos dias em que estava mais sensível, chorava, sentia arrepios, vontade de louvar. Nesses dias orava com paixão. Mas nos dias comuns, sem emoção, sem sentir nada, a oração se tornava mecânica. Até que entendeu que a fé madura ora com ou sem emoção, porque oração não depende de clima emocional, mas de convicção. Foi aí que ele aprendeu a cultivar uma espiritualidade consistente e não emocionalmente dependente. Orava porque sabia que era necessário, porque sabia que o Pai o esperava, não porque sentia vontade. E com isso, os sentimentos verdadeiros voltaram, mas agora como consequência, não como base. Esse foi um dos aprendizados mais libertadores. Certa noite, ao visitar um abrigo de idosos com sua esposa e filhos, Marcelo conversou com um senhor chamado Vicente, de 78 anos.
Vicente tinha pouca visão, audição limitada, mas orava todos os dias. E quando falava, seus olhos ainda brilhavam. Ele disse algo que ficou gravado no coração de Marcelo. Às vezes a gente perde a audição do mundo para ouvir melhor a voz de Deus. E ali, num banco de madeira simples, Marcelo percebeu: Deus continua falando, só muda os canais. A partir daquele encontro, ele passou a orar mais com os olhos fechados e os ouvidos atentos, mas também com o coração disposto. Entendeu que orar não é um evento, é um estilo de vida. E que mesmo quando o céu parece em silêncio, a fé continua ecoando dentro da alma. Nesse processo, a oração deixou de ser ferramenta e se tornou morada. Marcelo, já com uma jornada profunda e transformadora de oração, encontrou ainda uma última chave. Talvez a mais discreta, a mais silenciosa, mas também uma das mais perigosas: o costume de orar apenas como último recurso. Esse foi o 15º hábito que bloqueava sua comunhão com Deus sem que ele percebesse. Sim, ele já tinha superado muitos bloqueios: a pressa, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a religiosidade vazia. Mas havia momentos em que, mesmo com tudo isso, ele ainda colocava a oração como uma espécie de último botão de emergência. Quando algo fugia completamente do controle, ele dobrava os joelhos. Quando a dor batia, ele buscava socorro. Mas nos dias em que tudo parecia estar em ordem, a oração se tornava menos intensa, quase protocolar. Foi refletindo sobre isso que ele entendeu algo precioso. Oração não é uma reação ao caos, é uma preparação para a paz. E mais ainda, é uma conversa diária que sustenta o coração mesmo nos dias em que nada parece urgente. Marcelo começou a cultivar orações nos pequenos momentos. Antes de uma refeição, mesmo simples. Ao entrar no carro, ao pegar a mão da esposa para sair de casa. Ao colocar os filhos na cama, ele começou a perceber que quanto mais orava nos momentos comuns, mais força tinha nos momentos difíceis. Porque a presença de Deus já fazia parte do seu cotidiano, e não era algo que precisava ser convocado às pressas. Um dia, sua filha mais nova, Ana, de 9 anos, perguntou: "Pai, por que você ora tanto?" E ele respondeu com um sorriso: "Porque é a única forma que eu conheço de não me esquecer de quem eu sou e de quem Deus é." E ela disse sem pensar muito: "Então quero orar também para nunca me esquecer disso." Naquele dia Marcelo chorou, mas chorou de gratidão. Querido amigo ou amiga que chegou até aqui, talvez você tenha se identificado com algum desses 15 hábitos, talvez todos. E tudo bem, porque a jornada de oração é feita de quedas, descobertas e reencontros. A boa notícia é que a cada hábito abandonado, um novo espaço se abre para Deus falar, agir, curar. O caminho da oração não é sobre perfeição, é sobre permanência, e você está nele. Se você chegou até o fim desse vídeo, é porque algo dentro de você anseia por esse relacionamento profundo com o Pai. Então, aqui vai um convite cheio de carinho. Inscreva-se neste canal, mas não apenas com um clique. Inscreva-se com o coração nessa caminhada de oração, fé e transformação. Aqui, a cada novo conteúdo, queremos te lembrar de quem você é em Deus e do quanto você é amado. E se você puder, compartilhe nos comentários a sua história com a oração. Que bloqueios você já superou? O que aprendeu com essa jornada? E como podemos juntos, como comunidade, crescer ainda mais nesse diálogo com o céu? Porque a oração não é uma arte solitária. Ela é um eco entre corações que creem. Que essa série de descobertas te leve cada vez mais perto daquele que te criou para ouvir e ser ouvido. Amém por isso.